Olá, me chamo Caio Martins de Freitas e vim explicar o que é um capacitor e capacitância. Vamos começar do início. Aqui, fechei isso aqui primeiro. Capacitância nada mais é do que dois condutores, um carregado positivamente e outro negativamente. Esses dois condutores não possuem contato elétrico entre si. Portanto, esse não contato elétrico, esse toque elétrico, somente pode ser achado se tiver um dielétrico entre eles, podendo ser o ar ou qualquer elemento. Esses dois condutores também, por não ter contato elétrico, possuem um campo elétrico aqui, rodando. Esse campo elétrico é uniforme por dentro e nulo por fora, não existente. A gente pode entender melhor como funciona os condutores do capacitor, tentando entender melhor como funciona o próprio capacitor. Como funciona o capacitor? O capacitor nada mais é do que um dispositivo que libera energia com picos. Um flash de uma câmera pode ser considerado um capacitor. Um dispositivo que libera um pico de energia para iniciar um sistema pode ser considerado um capacitor. Isso é a maior diferença que eles têm da bateria, porque a bateria funciona da mesma maneira e absorve energia da mesma maneira também. A única diferença que eles possuem de verdade é que o capacitor libera energia de uma forma explosiva mais rápida. O capacitor ele também é carregado pelo condutor, de a mesma forma. O condutor aqui, o condutor no caso, ele recebe energia do infinito. Opa, errei aqui. Desculpe. Meu Deus. Pronto, achei. Energia do infinito. Nisso, a gente pode entender da seguinte maneira: as energias do condutor são a energia armazenada é igual ao trabalho necessário realizado para colocar energia nela. Como assim? A energia armazenada no condutor é igual ao trabalho que tivemos para armazenar essa energia nela, energia potencial, como se fosse uma mola. Aqui está aqui, quanto mais eu estico, mais energia eu possuo para soltar. Se eu estico pouco, não tem diferença. Se eu estico muito, vai ter mais energia, potencial, vai poder soltar mais nesse capacitor. Isso explica como é que funciona um condutor, como é que fazemos para carregar um condutor padrão. Agora, o capacitor, esse foi um exemplo bem genérico de capacitor. Vamos tentar explicar agora, entre aspas, como funciona realmente as cargas dentro de um capacitor e com isso conseguimos chegarmos à capacitância. Mas o que é uma capacitância? Capacitância nada mais é do que a quantidade de carga que o capacitor pode gerar, que o capacitor consegue soltar no DDP dele, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial aqui é diferente só na fórmula da nomenclatura, que em vez de ΔV é V somente. Vamos lá, que agora eu vou fazer placas paralelas. Outro aspecto bem importante que eu havia me esquecido de mencionar. Placas. Placas aqui são chamadas de condutores. Placas paralelas, placas circulares, placas cilíndricas, tanto faz, é tudo condutor. Segue comigo aqui agora. Eu vou aplicar. Cadê? Pronto. Aqui é uma placa paralela. Cada condutor possui uma área, possui a distância entre as placas e possui também o DDP, que é a diferença de potencial entre elas.
DDP. Elas possuem uma carga positiva ou uma carga negativa. A gente pode seguir daí, fazer o mesmo exemplo genérico, mas vamos elaborar um pouco melhor esses exemplos para assim a gente conseguir entender e fazer uma correlação com energia potencial gravitacional, que eu já até falei anteriormente sobre o assunto da mola. Porém, agora vamos tentar entender como funcionam as cargas aqui. As cargas aqui, elas são, eu anotei para ficar melhor de falar, possuem o mesmo valor absoluto, ou seja, o mesmo valor em módulo, possuem o mesma carga em módulo, sinais opostos. Vou anotar aqui somente sinais opostos. Ficou meio ruim de ler porque eu deixei em formato formas. Vou colocar aqui melhor. Pronto. Opostos, carga em módulo e também o mesmo valor absoluto. Dado que possuem o mesmo valor absoluto, os sinais em módulo, sinais diferentes, sinais opostos, ela também possui as características de utilizarmos somente uma das cargas para poder medir, no caso, qualquer cálculo que contém carga, só utiliza uma das placas, um dos condutores para poder utilizar-se no meio. Senão, ia dar zero, pois a carga total é zero, os sinais vão se cortar. Vou botar aqui só a utilização de um dos condutores para a carga. E por fim, não por fim, para tentar explicar mais um pouco, como ambos são condutores, ambos possuem superfícies equipotenciais. O que é superfícies equipotenciais? Eu pergunto. Eles têm potencial constante. Ambos condutores têm potencial constante. Ambos condutores possuem o mesmo potencial e possuem potencial constante de energia. É só isso. Eu vou botar sistema, como é o nome? Pronto. Superfícies equipotenciais. Pronto. Nesses três classificações que temos, nós podemos fazer uma correlação dos capacitores para um sistema de energia, que a gente quer achar os capacitores dele. A gente já sabe que um capacitor, a gente quer achar quanto de energia um capacitor pode ter, porque ele não pode ser carregado até o infinito. Ele tem energia fixa e por conta disso a gente tem que saber o quanto dele consegue armazenar para ele na carga de DDP gerada. A gente já consegue intuitivamente entender que o DDP possui alguma referência nesse assunto, mas vamos chegar lá. Eu vou apagar aqui para ficar melhor de ver. Isso aqui são somente cargas que a gente vai explicar depois, mas a correlação que eu irei fazer agora é mais prática. A correlação que eu pretendo escrever aqui é da seguinte maneira. Vou anotar aqui, anotei que fica melhor. A energia potencial gravitacional possui aquelas mesmas classificações que demos anteriormente. A energia potencial gravitacional aqui. Energia gravitacional. Ela possui as mesmas considerações. E na energia gravitacional potencial, a gente vê uma proporção com massa. Quanto mais massa no objeto, mais energia potencial gravitacional vai ter, mais o objeto vai cair. Quanto menos massa, menos energia vai ter. Com essa proporção em mente,
A gente consegue achar uma correlação em condutores? Vamos ver. O potencial elétrico de um capacitor específico, ele possui proporcional a alguma coisa? O capacitor só vai ter mais energia se tiver mais carga. Quanto mais carga tem, mais energia potencial vai ter o nosso capacitor. Energia potencial elétrica, no caso. Eu vou botar aqui a mesma coisa, só elétrica. Aqui, a carga. Pronto. Seguindo desse sentido, a gente consegue entender que capacitância nada mais é do que a quantidade de carga necessária para realizar um DDP e assim produzir energia. Seguindo desse conceito e fazendo para chegar a gente conseguir fazer uma correlação. Capacitância nada mais é do que a quantidade de carga que precisa ser acumulado para DDP. Com isso em mente, tendo noção do conceito de relação entre energia potencial elétrica e carga, e que a capacitância nada mais é da quantidade de carga acumulada para gerar DDP, que nada mais é que V, somando essas duas relações, podemos chegar na seguinte fórmula, que a carga é definida pela capacitância versus o DDP, que nada mais é que é volts, no caso. Nisso, a gente pode considerar capacitância uma quantidade de proporcionalidade. Alguma coisa de proporcionalidade. Uma quantidade de proporcionalidade. Nisso a gente entende o que nisso tudo então? Que proporcionalmente a carga de capacitância vai definir quanto de carga teremos no nosso capacitor. Ela vai definir o quanto, mesmo com um potencial de energia disponível altíssimo, finito no caso, a gente ainda vai ter uma carga disponível que será somente liberada entendendo o capacitor. Aqui a gente consegue chegar no seguinte negócio aqui, de capacitor igual aqui por V, não acredito eu, que é carga pelo DDP. Tá certo. Agora, tentando explicar um pouco melhor isso aqui, seguindo do exemplo base, vamos supor que o meu capacitor possui 2 volts. 2 volts. E aqui ele tem 12 não, minto. 1 microfarad. Vamos chegar daqui a pouco explicando o que é Faraday. Por enquanto, continue olhando. Esse condutor aqui vai ter uma carga somente de 12 microcoulombs, no caso. A gente consegue entender que o capacitor definiu quanto de carga vai ter disponível no capacitor e conseguiu tirar o quantidade de volts vamos necessário para isso. Quanto de volts foi necessário para isso. Faraday não é nada mais que como utilizaremos a unidade de capacitância. Qual a medida que será utilizada em capacitância? Capacitante não é nada mais que coulomb por volt, que é chamada de Faraday, que é esse Fzão aqui,
que é chamada de Faraday. Você pode ver aqui que eu usei o sistema de micro e pico, eu acho. Micro e pico, Colombo. Micro é porque Faraday é um sistema muito grande. Normalmente não utilizamos isso para ele. A gente só utiliza só o micro, normalmente, ou pico Faraday, que respectivamente são 10 a menos 6 e 10 a menos 12. Isso dá para a gente ter uma noção melhor do que é um capacitor e como é que a gente faz para analisar o quanto de capacitância, o quanto de energia pode ser rodado em um capacitor. Mais tarde a gente vai ver como faz para calcular essa capacitância em cada um dos capacitores que foram demonstrados, e com isso a gente consegue entender melhor como funcionam as energias disponíveis, entender como é que chegamos a calcular o cálculo de capacitância neles e como funciona o cálculo de capacitância mais específicos, tanto nesse potencial, nesse capacitor de planos paralelos, capacitor cilíndrico, capacitores circulares. É isso. Tenha uma boa resto do dia. Até a próxima aula.